Gente, então vamos lá então. Comecei outra gravação, né? Comecei outra gravação, porque na gravação que eu comecei, tá eu que nem um pateta aqui. Palma pro Gianzão. Monstro sagrado. E não era o Jean, era a Aninha. Mas tá beleza então. Aí eu comecei outra gravação pra esconder a minha vergonha, tá bom? Pra minha vergonha tá escondida na gravação antiga. Mas vamos lá. Gente, então muito boa tarde, espero que todo mundo esteja mais do que bem, né? Espero que todo mundo, semana possa estar sendo bênção, possa estar sendo bem tranquilo e bem legal. E vamos à nossa matéria, né? Hoje nós vamos falar de um tema bem legal, nós vamos falar sobre as teses de defesa. E isso é bem legal porque vai agregar bastante para o pessoal do 8º B, que tiver com grupos de defesa, né, na nossa dinâmica, né, na prática penal simulada, mas também vai servir para acrescentar muita coisa também em termos de conteúdo para vocês mesmo, né, dentro da matéria. E é isso que nós vamos falar hoje. Beleza, vamos pro seguinte. Os grupos de defesa, eles ficaram... O Laurão, eu vou passar, mano. Pode passar por aqui ou pode passar... Você quer que passe por lá? Por onde você quer que passa? Vamos passar por aqui, então. Fica mais fácil. Eu vi agora. Vi agorinha. Falei, vou mandar depois da aula. Beleza, vamos lá. O pessoal do 8º B, gente... vocês ficaram responsáveis pelos grupos de defesa. Vocês ficaram incumbidos de oferecer defesa dentro da nossa dinâmica, né, de prática penal simulada. E a gente percebe, e vocês vão perceber, que a peça necessária, né, ou a peça essencial para que vocês possam desenvolver bem o processo é a chamada resposta à acusação. Não muda, né? Não muda. Independentemente de quem seja o réu, a peça essencial vai ser a resposta à acusação. Vocês vão ter que oferecer a RA, né? RA, resposta à acusação. Antes da gente visualizar como que é uma RA e antes da gente confeccionar uma RA e fazer... Eu queria que a gente desenvolvesse e falasse aqui de algumas teses de defesa, principalmente para vocês visualizarem o que pode ser alegado dentro da resposta à acusação, mas principalmente para vocês terem como base e fundamentos essas teses que nós vamos alegar e apresentar. E quem não for do 8º B ficar, né, por dentro e sabendo realmente como que uma defesa ela pode atuar dentro de um processo. Beleza. Na resposta à acusação, ela contemplando o contraditório e a ampla defesa, na resposta à acusação pode-se constar tudo, toda e qualquer matéria inerente à defesa. Na resposta à acusação, então, pode-se apresentar todo tipo de conteúdo e todo e qualquer tipo de matéria. Seja ela matéria de fato, seja ela matéria de direito. Ou seja, a resposta à acusação ela é uma peça que ela valoriza demais a ampla defesa e o contraditório, possibilitando que o advogado do réu ofereça meios de defesa, tá, de forma variada. E aí o que é importante a gente falar isso? Quero que vocês percebam que a resposta à acusação ela é uma peça muito mais ampla e é uma peça muito mais abrangente do que a acusação, por exemplo. Enquanto na acusação, nas denúncias ou na queixas-crimes, basicamente a tese vai ser de comprovação de autoria e materialidade, na defesa não. Na defesa vão se constar vários tipos de teses, vários tipos de fundamentos. A matéria de fato ela pode ser ventilada e alegada de qualquer maneira, de qualquer forma. E a matéria de direito também. Ou seja, existe uma possibilidade maior de alegação na defesa, existe uma possibilidade maior de fundamentação
e apresentação de fatos e de direito na defesa do que na acusação. E isso não é por menos, porque o ônus da defesa ele é muito maior do que o ônus da acusação. Enquanto a acusação ela tem o ônus de provar aquilo que alega, a defesa ela tem o ônus e ela tem o dever de provar, de fazer prova de algo que venha desconstituir, alterar ou modificar aquilo que foi alegado pelo autor. Ou seja, na defesa, tá? A defesa ela tem o ônus de tentar desconstituir, de tentar modificar ou de tentar extinguir aquilo que foi alegado ali pelo autor. Beleza. O que é importante a gente constar e a gente falar dentro da defesa? Na defesa podem ser alegadas várias teses, tá? Diferentes teses. E eu queria falar em algumas teses aqui para vocês. Eu vou fazer uma apresentação aqui bem resumida disso daqui, para que vocês possam visualizar. Vamos colocar aqui, ó. Vocês conseguem ver aí? Conseguem visualizar? Código de Processo Penal? Conseguem visualizar? Beleza. Inicialmente, pessoal da defesa, vocês podem alegar como tese, na verdade não seria nem tese, né? Na verdade seriam preliminares. Vocês podem alegar como preliminares, na verdade não é nem tese, vocês podem alegar como preliminares de defesa as chamadas nulidades. Beleza? Então vamos lá. Pessoal aí dos grupos de defesa, vocês podem, tá, alegar em sede de preliminar. O que é preliminar? É a primeira coisa que você vai alegar dentro da resposta à acusação. Vai ser o primeiro ponto que você vai levantar dentro da resposta à acusação. Primeira coisa, deixa eu diferenciar aqui para vocês. Existem preliminares e existem teses de mérito. Preliminares são questões iniciais. São questões preliminares em que você levanta antes de adentrar o mérito, antes de adentrar o conteúdo da resposta à acusação. Então as preliminares são matéria, tá? São matéria de fato e de direito que você levanta, como defensor, e você alega antes de iniciar no exame, né, ou na análise do mérito do conteúdo da resposta à acusação. Ou seja, são alegações iniciais, é como se fossem as considerações iniciais, as considerações preliminares. O primeiro fundamento e o fundamento aqui dessas preliminares que eu queria falar para vocês são as chamadas nulidades. São as chamadas nulidades. O que são nulidades? Nulidades é todo defeito processual que conste, tá, no processo. As nulidades são os vícios, são as imperfeições, são as irregularidades, são os problemas, são os defeitos que constem dentro de um processo. Percebam, o processo, dentro de um processo precisam existir certas formalidades. E até o Nelson Neri, que é um doutrinador, ele levanta o chamado princípio da tipicidade dos atos processuais. Ele fala que existem determinados atos dentro do processo que são típicos, ou seja, existe dentro do processo determinados atos que devem ser previstos. Existe uma previsão legal de determinados atos que devem ser cumpridos dentro de um processo. Ou seja, o processo ele é revestido por certas formalidades. E uma vez que essas formalidades e esses atos sejam descumpridos,
haverá a chamada nulidade. Por exemplo, gente, num processo penal, tem ou não que haver citação? No processo penal, gente, tem ou não que haver citação? Citação do réu. Tem que ter. Caso não aconteça a citação do réu, é caso de quê? É caso de nulidade. É caso de nulidade absoluta. E deve ser anulado todos os atos posteriores. Exemplo, interrogatório do réu. É um ato que deve ter dentro do processo? Sim, é um ato que deve ter dentro do processo. E se não há um interrogatório do réu, o que acontece? É caso de nulidade. Por quê? Houve o desrespeito a um ato legal. Houve um desrespeito a uma formalidade legal. Quando acontece, então, esse vício, esse defeito, tá, dentro de um processo, deve-se e pode se alegar as chamadas nulidades. E aí eu queria que vocês acompanhassem comigo aqui no artigo 564. Quais nulidades podem ser alegadas? Vamos lá. Primeira nulidade. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: por incompetência, suspeição ou suborno do juiz. Então, haverá nulidade por incompetência, por suspeição ou suborno do juiz. Como assim, Léo? Quando a imparcialidade do juiz ela está em xeque. Quando a imparcialidade do juízo ela está sendo ameaçada. O que é um juiz incompetente? É um juiz que está no processo investido de maneira incorreta. É um juiz que não possui jurisdição para estar atuando naquele processo. Essa incompetência ela pode ser uma incompetência absoluta ou ela pode ser uma incompetência relativa. Incompetência absoluta quando for em razão, por exemplo, da matéria ou em razão da pessoa. Como assim em razão da matéria? Exemplo, fulano de tal comete um crime doloso contra a vida. Tá? Fulano de tal comete um crime doloso contra a vida. Aí, vamos supor que o advogado dele, vamos colocar que o advogado da vítima endereça na verdade não vai ser, vou reformular aqui, na verdade vai ser MP, né? Vamos colocar aqui. Imagina que tenha acontecido um homicídio, tá? Tenha acontecido um homicídio, um crime doloso contra a vida. O MP, o Ministério Público, vai e oferece a denúncia. Só que o Ministério Público oferece a denúncia num juiz de família. Ou oferece a denúncia num juiz de execução criminal. Ou oferece a denúncia num juiz de crime organizado. Esses juízes em que a denúncia foi oferecida, é o juízo competente? Não, não é. Porque, como é crime doloso contra a vida, só pode ser endereçado para o juiz do tribunal do júri. Ou seja, qualquer outro juiz que não for do tribunal do júri é um juiz incompetente absolutamente. Ou seja, algo que eu tentando trazer para a prática aqui de vocês, pessoal do grupo de defesa. Observem para onde foi endereçado a ação penal. Observem para onde foi endereçado as denúncias, a queixa-crime. Porque se for um crime em razão da matéria, existe juiz específico. Não pode ser endereçado para outro juízo. Ou se for um crime em razão da pessoa, cometido pela pessoa. Por exemplo, imagine que o presidente da República cometa um crime. Presidente da República cometa um crime. Vamos supor que ele cometa um crime comum, tá? Vamos supor que o presidente da República cometa um crime de roubo ou um crime de estelionato. O processo tem que ser endereçado onde? Presidente que comete crime comum tem que ser julgado onde, gente? Perguntando para vocês. Presidente que comete crime comum tem que ser julgado onde? STF. Justamente. E se for crime de responsabilidade? Aí é lá no Senado Federal. Beleza? Isso mesmo.
Nos casos, então, de incompetência em razão da matéria ou em razão da pessoa, é caso de nulidade absoluta. O caso, por exemplo, de incompetência relativa. O que é a incompetência relativa? São os casos de incompetência em razão do território. Imagina que na sala de aula alguém vai e me xingue. Fala assim, Léo, você é um safado, vagabundo, você não vale nada, enfim, acaba comigo. Me xinga e me expõe ao ridículo. Acontece então crime de injúria e difamação. A gente sabe que pelo artigo 70 do Código de Processo Penal, o juiz competente para julgar determinado crime é o juiz de onde acontece o resultado, né, de onde se consuma o crime. Ou seja, se o crime acontece na sala de aula, o juiz competente é o juiz de Goianésia. Beleza, só que vamos supor que eu, Léo, como eu sou de Anápolis, eu venho aqui para Anápolis e eu falo o seguinte, quer saber? Para mim fica mais fácil entrar com processo aqui. Eu vou entrar com a queixa-crime aqui em Anápolis. Nesse caso, o juiz de Anápolis, ele é competente? Não, ele é incompetente territorialmente. O que a defesa precisa alegar na resposta à acusação de forma preliminar? Incompetência do juízo, incompetência relativa. Se nesse caso ela não fala nada, se a defesa deixa passar, o que acontece? Prorroga a competência e o juiz de Anápolis fica convalidado. Beleza? Então deve-se atentar para as questões de juiz competente. Deve-se atentar, obviamente, para a questão de suborno do juiz, se o juiz recebeu dinheiro, né? Se o juiz recebeu dinheiro para julgar determinada causa, né? Se o juiz é corrupto, e obviamente deve haver provas para isso. Havendo provas, deve ocorrer a nulidade. Ou casos de suspeição do juiz. O que são os casos de suspeição do juiz? Quando o juiz, por exemplo, é amigo ou inimigo íntimo de alguma das partes. Quando o juiz, de alguma forma, aconselhou alguma das partes. Ou seja, quando há, né, ou quando exista algum tipo de risco à imparcialidade do juízo. Nesse caso, deve ser levantada a exceção de suspeição. Beleza? Vamos lá. Segundo, pode-se alegar nulidade por ilegitimidade da parte. Como a gente já falou anteriormente, nas nossas aulas sobre acusação, uma das condições da ação é a legitimidade das partes, né? Uma das condições da ação é a legitimidade das partes. E no processo penal, as partes que oferecem a denúncia ou as partes que estão na defesa devem ser partes obviamente legítimas, que estão na posição ideal, que estão no lugar certo dentro de um processo. Então, vocês têm que ficar e devem ficar atentos com quem são as partes que estão dentro de um processo. Por exemplo, no caso de ação penal privada, necessariamente deve ser o advogado do querelante. E no caso de ação penal pública, necessariamente deve ser o Ministério Público que esteja como acusação, que esteja como autor do processo. Se em um processo as partes que estão figurando no polo ativo estiverem inadequadamente, por exemplo, imagina que numa queixa-crime, quem está propondo a queixa-crime é o MP. Ou imagina que numa ação penal pública incondicionada, quem está propondo e quem está oferecendo a denúncia é a vítima. Nesse caso, é caso de ilegitimidade de partes e tem que ser alegada nulidade. Beleza? Então, nulidade de partes. Outra coisa que vocês têm que visualizar também, na questão da procuração. Tem procuração no processo? Tem procuração específica no processo? Lembra que a gente falou que na queixa-crime precisa de uma procuração específica, artigo 44? Tem que ter uma procuração com poderes especiais. Ou seja, deve-se analisar se as partes que estão no processo, elas têm legitimidade. E dentro disso, capacidade para estar em juízo. Obviamente, o advogado, né, do querelante ou o advogado, né, por exemplo, da vítima, ele precisa ter uma procuração. Ele precisa ter uma procuração para estar ali. No caso de ação penal pública condicionada à representação,
precisa ter o que, obviamente? Uma representação da vítima autorizando o MP a denunciar. Havendo falhas nesses instrumentos de representação, pode-se alegar a nulidade. Beleza? Terceiro, vamos caminhando aqui. O inciso 3 aqui, ele é um pouco mais extenso, mas a gente vai falar dele só um pouco aqui. Percebam, é caso de nulidade ou a nulidade acontece por falta das fórmulas ou dos termos seguintes. A nulidade ocorre por falta das fórmulas ou dos termos seguintes. Por falta da denúncia ou queixa e a representação e nos processos de contravenções penais a portaria ou auto de prisão em flagrante. Em toda ação penal deve ter o instrumento necessário. Em toda ação penal deve ter a peça necessária. Ou seja, deve ter uma denúncia na ação penal pública, a queixa na ação penal privada e a representação que a gente falou nos casos de ação penal pública condicionada à representação. E se for contravenção penal, precisa ter a portaria ou o APF, o auto de prisão em flagrante. Agora, algo que vocês têm que se atentar em relação a isso. Presta atenção aqui. A linha B, causa nulidade a falta do quê? Do exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no artigo 167 do Código de Processo Penal. Ou seja, é causa de nulidade a falta do exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios. Percebam, o que são vestígios? Vestígios criminosos são todo e qualquer elemento que possa influenciar na convicção do autor da ação penal. Vestígios são elementos, probatórios, são elementos de prova que fornecem condições de alteração da verdade dos fatos. Esses vestígios são elementos materiais, ou seja, eles são corpóreos. Vamos lá. O que eu queria falar com vocês? Percebam. Quanto ao resultado, os crimes eles podem ser classificados em crimes materiais, formais e de mera conduta. Crimes materiais são aqueles... Eu já expliquei qual que é a diferença sobre resultado jurídico e resultado naturalístico. Eu já expliquei. Vocês lembram se eu expliquei sobre resultado jurídico e resultado naturalístico? Beleza. A Isa e a Carita falou que sim. Então, beleza. Resultado jurídico, a gente falou que é aquele que acontece quando a norma legal é desrespeitada. Todo crime tem resultado jurídico. E resultado naturalístico são aqueles crimes que deixam vestígios materiais. Percebam. Existem determinados crimes que dependem desses vestígios materiais para consumação. São os chamados crimes materiais. São os crimes que têm vestígios materiais e dependem desses vestígios para consumação. Exemplo, num homicídio é necessário que exista um corpo. Não há que se falar em homicídio se não tiver corpo. Então, o homicídio é um exemplo de crime material. Precisa ter vestígio, precisa ter um corpo. No crime de lesão corporal, precisa ter uma lesão corporal. Precisa ter uma lesão corporal, precisa ter um vestígio. Ou seja, nesses crimes que têm vestígios materiais, é necessário, é indispensável que seja realizado o exame de corpo de delito. E aí, falando aqui para acusação e para defesa, pessoal da acusação, vocês têm que juntar um exame de corpo de delito no crime que aconteceu. Obviamente que se for um crime que deixa vestígio. E vocês da defesa, vocês têm que visualizar isso. Olha, esse crime aqui é um crime que deixa vestígio. Ou seja, tem que ter o exame de corpo de delito. Porque se não tiver o exame de corpo de delito, é caso de nulidade. É caso de nulidade. Se é um homicídio e não se junta o exame de corpo de delito ou um laudo cadavérico do corpo, não há que se falar em homicídio.
Se é um crime de lesão corporal e não tem nenhum tipo de exame e laudo que mostre que houve uma lesão, não há que se falar em crime. Ou seja, nos crimes que deixam vestígios, e somente nos que deixam vestígios, porque tem crime que não deixa vestígios, né, gente? Imagina uma injúria. Alguém vai me xingar, Léo, safado. Qual vestígio que tem? Nenhum, a não ser que alguém estivesse gravando. Mas não tem. Num crime de furto, que é sem violência ou grave ameaça, vai e pega uma bolsa. Que vestígio que tem? Não, não tem. Agora, nos crimes que deixam vestígios, é indispensável, é necessário que seja realizado o exame de corpo de delito. Se não tiver o exame de corpo de delito, é caso de nulidade. Então, tanto acusação quanto defesa, falo para vocês ficarem atentos. Deixa eu ver aqui. A linha C está revogada parcialmente. Tá. Vou falar só as mais importantes para vocês, tá? Tem que ter a citação, né, gente? A citação do réu para ver se processar ou seu interrogatório quando presente e os prazos concedidos à acusação ou defesa. Ou seja, tem que ser apresentada a citação do réu. Tem que ter a citação do réu. Se o réu não foi citado, é nulo dali para frente. Ou seja, o réu ele tem que ser citado para que o processo possa continuar. Beleza? Intimação das testemunhas, arroladas... Aqui, não, isso aqui tá revogado, porque o libelo não existe mais, tá? A linha H tá revogada. O resto é em relação ao júri. Beleza. Vamos só pro 4 e o 5 aqui, olha. É caso de nulidade também quando houver omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato. O que é uma formalidade que constitua um elemento essencial do ato? Esse é um inciso genérico. Minha dica, tenta enquadrar, pessoal da defesa, tenta enquadrar em algum dos incisos anteriores. Tenta enquadrar e ver se tem alguma nulidade, né, nos incisos superiores. Se não tiver, joga pro 4. Porque o 4 é um inciso genérico. Ele é subsidiário, ou seja, quando tiver alguma omissão de algum tipo de formalidade, que é elemento essencial para o ato, é caso de nulidade. Exemplo que a doutrina dá muito é aquela denúncia que ela não está bem desenvolvida. A denúncia que ela não expõe de forma pormenorizada, não expõe de forma detalhada os fatos. Lembra que a gente falou que é requisito da denúncia? Lembra que a gente falou lá no artigo 41 dos requisitos da denúncia? Exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificação do acusado, né? Classificação do crime. Se faltar algum desses requisitos da denúncia, joga na linha 4. É falta, né? É caso de omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato. Beleza? E o inciso 5 é um que entrou pelo pacote anticrime, mas é só na situação de carência de fundamentação da decisão. Como não teve decisão ainda, vocês não vão precisar usar. Então é o seguinte, gente, esse artigo 564, ele vai servir para vocês justamente como preliminar. Ou seja, antes de se adentrar no mérito do processo, vocês podem alegar situações iniciais, tá? Que, de alguma forma, impedem que o processo ocorra de forma regular. Então, vocês, como defesa, vocês têm condições de alegar preliminarmente, ou seja, situações, né, questões formais do processo antes de se adentrar efetivamente no mérito do processo, no conteúdo do processo. Beleza? Artigo 564. Beleza? Artigo 564. Quem quiser ou quem estiver anotando, está no artigo 564 do Código de Processo Penal. Beleza? Tranquilo? Até aqui tá beleza, gente? Até aqui tá tranquilo? Sossegado? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum tipo de pergunta? Alguém tem alguma pergunta, gente? Beleza. Então vamos lá.
Agora nós vamos continuar. Depois das preliminares, gente, depois das preliminares, pessoal dos grupos de defesa, vocês vão falar e vocês vão incidir nas chamadas teses de defesa, tá? Depois das preliminares, ou seja, depois dessas alegações iniciais de um processo, nós vamos tratar e vocês vão trabalhar dentro do processo o conteúdo do processo. Vocês vão tratar da matéria em si. E aí vocês vão tratar das chamadas teses de defesa. O que são essas teses de defesa? São o conteúdo em que a defesa pode tratar e pode alegar para tentar modificar, desconstituir ou extinguir o direito do autor. As teses de defesa são as fundamentações, são as situações que a defesa pode alegar e pode argumentar para tentar derrubar o direito do autor. E essas teses de defesa, nós vamos falar especificamente agora do chamado mérito do processo. Vocês já ouviram essa expressão mérito processual ou mérito do processo? Só para saber aqui, o que é o mérito, gente, do processo? Quando você fala o juiz analisou o mérito, ou o mérito do processo foi esse. O que significa mérito do processo? Alguém lembra? Alguém sabe colocar o que seria o mérito do processo? Nós falamos das questões preliminares. Agora nós vamos falar do mérito do processo. O que é o mérito processual? Mérito do processo, gente, o Guilherme falou, é a pretensão apresentada ao juiz. O mérito do processo, ele é o conteúdo do processo. Mérito do processo é o processo na sua essência. Do que o processo trata? Do que o processo versa? O que é analisar o mérito? É analisar o processo. É ver o que o processo tem. É ver quais que são as situações dentro do processo. Então, mérito processual é o conteúdo processual. Existem várias teses de defesa que podem ser alegadas. Agora, todas elas vão versar e todas elas dizem respeito à estrutura de crime que nós temos. E isso é muito importante para vocês, defesa, e isso é muito importante também para vocês da acusação. Saber sobre a estrutura criminal. Saber sobre a estrutura do crime. Seguinte, principalmente vocês da defesa, as suas teses têm que se basear nisso daqui que eu vou colocar agora. Vamos lá. A gente sabe, dentro do nosso ordenamento jurídico, que o crime ele é conceituado a partir de um conceito analítico, em que são analisadas as estruturas do crime, são analisadas as partes do crime. E a partir desse conceito analítico, nós temos no Brasil a adoção da chamada teoria tripartite, ou teoria tripartida do crime. E a partir disso é considerado que crime é uma junção de três partes, de três elementos. Crime é a junção de fato típico, é uma junção de ilicitude ou antijuridicidade, que é a mesma coisa, e culpabilidade. Então, vamos colocar aqui. No Brasil, essa é a estrutura de crime. Crime é igual a fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Vocês, como defesa, o que tem que ser o pensamento de vocês? Tentar tirar algum desses elementos. Porque se você tira o fato típico, você exclui o crime. Se você tira a ilicitude, você exclui o crime. Se você exclui a culpabilidade, você exclui o crime. Porque se o crime é uma junção de três partes, se você tira uma parte, você exclui o crime.
Então o raciocínio e o pensamento de vocês como defesa tem que ser o seguinte: eu vou tentar tirar alguma parte do chamado crime. Eu vou tentar tirar alguma parte da estrutura do crime. Porque se eu tiro alguma parte da estrutura do crime, eu derrubo todo o crime. Beleza? Então vamos lá. Dentro do fato típico, e falando do fato típico agora. O que é um fato típico? O que é um fato típico? Fato típico, necessariamente, ele envolve uma conduta criminosa que gera um resultado, sendo que estes são envolvidos por um chamado nexo causal, tudo isso previsto em lei. Então, fato típico é um evento criminoso que envolve uma conduta, ação ou omissão que gera um resultado ligados por um nexo causal, vírgula, tudo isso previsto em lei. Conforme o conceito que eu falei aqui, o fato típico, tá? O fato típico ele se divide em 4 partes. O fato típico ele tem 4 elementos. O fato típico ele tem 4 elementos. E quais que são esses elementos aqui do fato típico? A dica que eu dou aqui, quem quiser anotar, isso daqui é para concurso, tá? A dica que eu dou aqui é o corrente. A dica que eu dou aqui, para quem gosta de concurso, a dica aqui é o corrente, tá? Corrente. Corrente, esqueci um i aqui, ó. Corrente. Corrente. Por que corrente? Quais são os elementos do fato típico? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Então, corrente é cada partezinha, tá? Cada sílaba da palavra corresponde a um elemento do fato típico. Co, de conduta, re, de resultado, n, de nexo causal e ti, de tipicidade. Beleza? Então vamos lá, vamos tentar aprofundar um pouquinho em todos esses temas e em todos esses fundamentos aqui. Primeiramente aqui do fato típico. Vamos falar aqui primeiro, então lembrando aqui, um fato típico ele tem que ter 4 coisas. Ele tem que ter uma conduta, ele tem que ter um resultado, ele tem que ter um nexo causal, ele tem que ter uma tipicidade. O que é uma conduta? O que é uma conduta criminosa? Conduta necessariamente é uma ação, e aí vou até perguntar para vocês. Conduta, tem como haver conduta omissiva ou só existe conduta comissiva? Para cometer um crime, pode se cometer através de omissão ou só através de ação? Através de omissão também, certo? Então é o seguinte, uma conduta necessariamente é uma ação ou omissão que acontece voluntariamente, de maneira consciente, dirigida a uma finalidade. Conduta necessariamente é uma ação ou omissão que se dá de maneira voluntária e de maneira consciente dirigida a uma finalidade. Então vamos lá. Dentro da conduta, gente, para que aconteça uma conduta, para que se tenha uma conduta, é necessário que se tenha 2 coisas. É necessário que tenha vontade mais consciência. Percebam, para que uma conduta aconteça, e aí eu já falei, a conduta ela pode se dar através de ação
ou ela pode se dar através de omissão. Ela pode se dar, então, essa conduta de maneira omissiva, com O, ou pode se dar de maneira comissiva, com C. Exemplo, uma mãe que deixa o seu filho no carro durante 2 horas enquanto ela vai na loja. Quando ela volta, esse filho está morto por inanição, por falta de comida. Ela comete um crime? Comete. De maneira omissiva ou comissiva? De maneira omissiva. Ela não agiu para impedir o resultado. Ela não agiu para impedir o resultado. Ou um médico que no plantão deixa de atender um paciente por querer ver um jogo. Omissão. Então, percebam, uma conduta criminosa pode acontecer por ação ou por omissão, independente disso. Beleza. Agora, é necessário, essencial, que as condutas elas tenham vontade e consciência. Não tem como um sujeito ativo de um crime, ele agir, ele praticar uma conduta se ele não tiver vontade e se ele não tiver consciência. Ou seja, precisa ter o elemento volitivo, precisa ter a vontade de agir e precisa ter a consciência, precisa ter o elemento intelectual. E o que a gente depreende disso? A gente percebe o seguinte: Léo, se você está me falando que para ser conduta precisa ter vontade e consciência, então quer dizer que quando não há vontade ou não há consciência, não há conduta? Sim, isso mesmo que eu estou falando. É preciso vontade mais consciência para que tenha conduta. Se não tem vontade e se não tem consciência numa atitude do autor, não há que se falar em crime. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu, Léo, eu sou casado com a minha esposa. Imagina que de noite, eu, Léo, sonâmbulo, tá? Dormindo. Eu começo a xingar ela. Vagabunda! Filha da... vai tomar naquele lugar. Ou eu, sonâmbulo, vou e começo a virar murro na cara dela. Começo a dar tapa na cara dela. Isso de noite, sonâmbulo. Cometo crime? Não. O pessoal falou que não. Acredito que não. Por que não, gente? Por que não? A pergunta é, por que não? Consciência. Se eu tô dormindo e eu tô falando dormindo, ou eu viro meu braço dormindo, eu sou sonâmbulo, eu não tenho consciência. Se eu não tenho consciência, eu não pratico uma conduta criminosa. Outro exemplo. Vocês já viram quando a pessoa vai fazer exame de rotina, ela vai lá no médico, o médico pega um martelinho e bate no joelho dela? Imagina que eu vou fazer esse exame de rotina. Eu vou lá no médico, o médico fala assim, Léo, estende a perna aí que eu vou bater para ver os seus reflexos. No que ele bate no meu joelho, a minha perna voa para frente e pega na cara dele. Pau! E começa a sangrar. O que aconteceu? Ele bateu no meu joelho, eu, através do reflexo, meti a bicuda na cara dele. Cometo o crime de lesão corporal? Não. Por quê? Porque eu não tive vontade. Foi um ato reflexo. Ou seja, no ato reflexo, não pode ser responsabilizado ninguém. Não tive vontade, porque foi um ato reflexo. Beleza? Outra situação, já viram aquelas situações de cama de gato? Imagina que eu, Léo, tô amarrando meu tênis. No que eu tô amarrando meu tênis, passa alguém do meu lado. A pessoa vê que eu tô agachado, empurra essa pessoa em cima de mim. E essa pessoa vai e acaba caindo. Tem como me responsabilizar? Não, porque eu não tive vontade. Não há que se falar em vontade. Eu estava simplesmente amarrando o meu tênis. Vamos falar aqui num sentido ainda mais jurídico.
Imagina que eu, Léo, trabalhe num banco, seja gerente de um banco. Tô saindo do banco. Não, vamos colocar aqui, vamos dar outro exemplo aqui. Tá. Imagina que eu, Léo, vamos colocar essa situação. Imagina que eu, Léo, sou gerente de um banco, tô saindo do banco. No que eu tô saindo do banco, um grupo de assaltantes chega até mim, começa a me dar tapa, começa a me bater, fala assim, pega na arma, pega na arma, pega na arma. Eu vou, pego na arma. Os assaltantes estão me batendo, estão me agredindo fisicamente, levam o meu dedo até o gatilho, e fazem eu atirar. Foi eu que atirei, mas eu atirei sob pressão física. O pessoal tava me batendo na cabeça e forçaram eu a atirar. Nesse caso, eu posso responder por algum crime que aconteça ali no banco? Por um roubo, por exemplo? Não. Por quê? Eu, apesar de ter consciência, eu não tenho vontade. Eu tô sendo forçado. Eu tô sendo coagido. E nesse caso tá acontecendo o quê? Uma coação física. A coação física, ela exclui a conduta. A coação física, ela exclui a conduta. Por que a coação física exclui a conduta? Porque uma vez que a pessoa está sendo coagida fisicamente, ela está sendo excluída e suprimida na sua vontade. Agora, diferente é a coação moral. Imagina que eu, Léo, estou saindo do banco. Um grupo de assaltantes me aborda e me coloca dentro de um carro. Coloca a arma na minha cabeça e fala o seguinte: você vai entrar lá no banco, você vai sacar 50 mil reais. Se não, eu vou matar você e vou matar toda a sua família que estão sendo feitos de refém lá na chácara. Eles me soltam, eu, Léo, entro dentro do banco e pego 50 mil. Pergunto, obviamente eu, Léo, não vou poder ser responsabilizado, mas percebam, eu que estou sendo ameaçado, moralmente estou sendo coagido. Quando eu entro dentro do banco e saco 50 mil, eu tenho vontade e consciência? Analisem friamente. Nesse segundo caso, eu tenho vontade e consciência? Tenho. Eu tenho consciência, eu sei o que eu estou fazendo e eu tenho vontade, porque sou eu que vou lá e pego. Aí pode ficar a dúvida, pô, Léo, mas se tem vontade e consciência, então não exclui a conduta. Realmente, na coação moral não exclui a conduta. O que vai excluir? Vai excluir a culpabilidade. Em qual elemento da culpabilidade? A exigibilidade de conduta diversa. A gente vai falar isso mais pra frente, mas eu queria que vocês soubessem. A coação física irresistível, ela exclui a conduta. A coação física irresistível exclui a conduta. A coação moral irresistível, ela não exclui a conduta. Ela exclui a culpabilidade. Ela acaba com a exigibilidade de conduta diversa. Beleza? Tranquilo? Beleza? Sossegado, gente? Então, beleza, então. Gente, então a gente vai parar aqui, né, dentro de prática penal simulada, para a gente poder continuar a nossa aula de linguagem jurídica. Vamos continuar aqui agora em linguagem jurídica. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Vocês podem procurar, podem mandar mensagem, podem ligar. Vou postar depois lá no AVA sobre essas teses de defesa, beleza? Tanto pro 8º A quanto pro 8º B. Tanto para os grupos de acusação quanto para os grupos de defesa. Mas para vocês saberem e entenderem, beleza? Então, só avisando aqui pro pessoal agora nós vamos parar a aula de prática penal simulada.
E agora nós vamos para a linguagem jurídica. Beleza? Porque tem gente que das últimas vezes falou assim, Léo, você não avisou que você mudou de matéria. Então tô avisando agora que nós vamos para outra matéria. Beleza, gente? Então vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa matéria aqui de linguagem jurídica. Beleza, vamos lá, gente. Dentro de linguagem jurídica, nós estávamos estudando sobre a questão do vocabulário jurídico, né, da questão da escolha lexical. E a gente vai continuar nesse sentido, falando da escolha lexical e falando sobre o vocabulário jurídico e sobre as melhores escolhas de léxico, né, de vocabulário, para que a gente possa desenvolver melhor no meio forense. Beleza. Vamos lá. Queria falar com vocês sobre a diferença entre... vou até anotar aqui. Diferença entre denunciar e delatar. Qual que é a diferença entre denunciar e delatar? Tem diferença, gente? Ou perdão, delatar não. Delatar. Delatar. Tem diferença entre denunciar e delatar? Tem diferença entre denunciar e delatar? Tem. Seguinte, o delatar, tá? O delatar vem do latim, né? Deferre. O sentido de delatar significa colocar nas mãos de, ou significa entregar nas mãos de. Delatar significa revelar, né? Significa entregar. Só que ao longo do tempo e dos últimos tempos, delatar ela tem sido associado a um termo mais pejorativo, né? Um termo mais odioso. A figura do delator, muitas vezes, ela é mal vista. Não sei se vocês já ouviram falar, normalmente o delator é chamado do quê, né, gente? Cagueta. Normalmente o delator é chamado de X9. Ou seja, o delator ele não é tão bem visto né, no meio. Muitas vezes ele, né, adquire essa pecha aí de ter entregado ou revelado algo. Isso tem mudado nos últimos tempos, principalmente com o Instituto da Delação Premiada. Né, o Instituto da Delação Premiada tem servido para diminuir, né, ou pelo menos alterar um pouco essa imagem do delator, que na verdade ele é um colaborador. Né? Na delação premiada, a pessoa que assina o acordo de delação premiada, ela está fazendo, na verdade, um acordo revelando ou prestando informações para tentar elucidar o crime ou para tentar fazer com que as consequências daquele crime sejam minoradas. Beleza. Em relação à denúncia, a denúncia ela vem do latim, o termo de denúncia é o termo nuntius, tá? Vem do latim nuntius. O sentido de denúncia era anunciar solenemente. Quando a gente falava de denúncia, o sentido de denúncia é anunciar solenemente. Quando a gente fala de denúncia, e aí eu queria falar para vocês aqui, tem diferença entre notícia crimes e denúncia? Tem diferença entre notícia crimes e denúncia? Sim, a Tati falou que sim. Qual que é a diferença, gente, entre notícia, crimes e denúncia? Qual que é a diferença entre notícia, crimes e denúncia? A Tati falou, notícia, crimes, algo que aconteceu, mas precisa ser verificado. Notícia, crimes é na fase de inquérito. Justamente, notícia, crimes é a notícia de um crime. É a informação de um crime. Vocês já viram quando alguém vai e fala assim, fala para tal fulano denunciar. Fala para tal fulano ir na delegacia denunciar. O certo não é denunciar.
O certo é ir na delegacia e fornecer uma notícia crimes. Fazer uma notícia crimes. A Tati falou denúncia, indígena autoria e materialidade do inquérito policial, justamente. A notícia crimes acontece quando há informação de determinado crime. E essa informação de determinado crime, ela pode acontecer de diversas maneiras. Ela pode acontecer de maneira automática, né, quando a polícia dá um flagrante em alguém. Pode se dar de maneira automática quando ela descobre isso na televisão, quando vem uma notícia de um crime na televisão, que é a chamada notícia crimes direta, Nós temos a chamada notícia crimes indireta. O que é a notícia crimes indireta? Quando essa notícia crime, ela chega na delegacia por alguém. Notícia crimes é quando essa notícia do crime, a informação do crime chega por alguém. Chega pelo delegado, pela requisição do delegado, seja pela requisição do juiz, ou chega por uma pessoa, chega por uma vítima. Ou seja, a notícia crimes é a informação do crime, a notícia crime. E existe ainda dentro das notícias crimes a chamada delatio criminis. O que é a delatio criminis? A delatio criminis é a delação de um crime. É quando qualquer pessoa do povo, sem ser interessado, noticia um crime para a autoridade competente. A delatio criminis é a informação do crime, é a notícia de um crime feita por qualquer pessoa do povo através, né, de algum meio de comunicação à autoridade competente. Então, na delatio criminis, qualquer do povo noticia para a autoridade competente a ocorrência de crime. Eu vou e ligo na delegacia, olha, tô vendo um crime aqui na minha casa, rua tal. Essa é a delatio criminis, tá? E a denúncia, gente, ela inicia a fase processual, ela inicia a fase do processo, ela reúne os indícios de autoria e materialidade do inquérito policial, como a Tati disse, e a denúncia é o instrumento, é a peça prática utilizada pelo Ministério Público para... nossa, agora veio uma música aqui gigante. É a peça utilizada pelo Ministério Público para processar determinado réu. Ou seja, a denúncia ela é exclusiva do Ministério Público. Beleza. Vamos falar de outras palavras aqui para a gente poder ir diferenciando. Tem diferença entre discriminar e discriminar? Tem diferença entre discriminar com I e discriminar? Tem diferença? Discriminar e discriminar? Tem diferença, gente, entre discriminar com I e discriminar? Quando você fala que você foi discriminado com E ou discriminado com I? A Tati falou discriminar, indiferença sobre algo ou alguém. Quando a gente fala que alguém sofreu discriminação ou é discriminação? Vamos lá. As duas palavras discriminar com I, né, Taizinha? As duas palavras elas têm origem no latim crimen. Só que o prefixo que muda, né, que altera. A palavra discriminar, tá? A palavra discriminar com I significa discernir, distinguir, diferenciar. Então, quando você fala, olha, vamos fazer a discriminação dos materiais, ou seja, vamos separar, vamos diferenciar, vamos distinguir o que é de quem. Então, o primeiro sentido de discriminar é no sentido de distinguir, separar, diferenciar, discriminar com I. E
algo que é mais recente. O discriminar com I tem sido muito utilizado quando alguém tem um preconceito em relação a algo ou preconceito em relação a alguém. Quando acontece a discriminação, significa que alguém sofreu algum tipo de preconceito. Quando alguém, de alguma forma, foi segregado de alguma maneira. Agora, discriminar é no sentido de tirar o crime. Deixar de ser crime, justamente, é isso que a Thaís colocou. Discriminar no sentido de deixar de ser crime, no sentido de inocentar, no sentido de isentar de crime. A partícula des aí, né, o prefixo des é um prefixo que significa sem. Então, discriminar é sem criminar, sem crime. E daí surge as chamadas discriminantes putativas. Surge as chamadas discriminantes putativas. Vocês lembram o que são as discriminantes putativas? O que é esse nomão aí, né, que a gente tem? Discriminantes, já vi muita gente falando discriminantes putativas, não. Não é discriminante putativa, é discriminante putativa. Vocês sabem o que significa discriminante putativa? Beleza, vamos lá. Discriminar é deixar de ser crime, né? O que é putativa? Vocês lembram o que é putativo? Vocês lembram o que é putativo? É importante saber o que é putativo. Vocês lembram o que é putativo? O que significa putativo? A Thaís falou são as excludentes. Beleza. São tem a ver com as excludentes. Mas especificamente, o que é putativo? Quando eu falo que algo é putativo. Vocês lembram? O que significa falar que algo é putativo? Algo putativo é algo imaginário. Queria que vocês gravassem isso. Algo putativo é algo imaginário. É algo que vem da minha cabeça. É algo que vem da minha imaginação. Algo putativo é algo imaginário. Cobrança putativa é uma cobrança imaginária. Putativo, queria que vocês gravassem isso na cabeça de vocês. Putativo é imaginário. É algo irreal, que vem da cabeça das pessoas. Então, o que são as discriminantes putativas? São as discriminantes imaginárias. São as causas que excluem o crime por causa da imaginação. São as excludentes imaginárias. O que são as discriminantes putativas? Elas têm um sentido. São discriminantes putativas todas aquelas causas, tá? Todas aquelas causas que justificam a prática de determinado ato, caso a situação da cabeça, caso a situação imaginária se provasse justificável. As discriminantes putativas, elas são as excludentes putativas. Então entra estado de necessidade putativo, legítima defesa putativa, estrito cumprimento do dever legal putativo, exercício regular do direito putativo. Então vou dar um exemplo para vocês. Primeiro, essas discriminantes putativas, elas são provenientes do chamado erro de tipo permissivo. Quando a pessoa ela pratica algum tipo de discriminante putativa, ela, de alguma forma, ela errou. Ela cometeu um erro que se mostrou justificável pela situação. Então vamos dar um exemplo. Imagina que eu, GG, a gente seja brigado. A gente seja inimigo mortal. De brigar na rua e tudo mais. De eu falar o seguinte, olha, a próxima vez que eu te ver, eu vou te matar. E o GG falar a mesma coisa. Léo, a próxima vez que eu te ver, você muda de lugar, você desaparece. Porque a próxima vez que eu te encontrar, eu vou te matar. Beleza. O que acontece? Eu tô no restaurante. Tô comendo no restaurante. Quando eu olho pra trás no restaurante, o GG tá chegando. E o GG começa a caminhar pro meu lado.
e coloca a mão no bolso. O que eu penso? Vai me matar. O que eu faço? Pego uma faca e enfio na barriga dele. Hora que o GG cai, ele cai com uma carta com pedido de desculpas. Entendeu? Chega a ser poético, né? Chega a ser até fofo, né? Mas o que aconteceu nesse caso? Eu atuei em legítima defesa. Só que foi uma legítima defesa putativa. Uma legítima defesa imaginária. Eu cometi um erro. Eu achei que ele estava vindo para me matar. Mas na verdade ele estava com uma carta no bolso com pedido de desculpas. Eu, imbuído pelo erro, cometo uma conduta achando que eu estou em legítima defesa. Ou seja, as discriminantes putativas são situações de erro de tipo permissivo em que a pessoa acredita estar amparada por alguma excludente de ilicitude. Beleza? Tranquilo? Deu para entender? Deu para entender essa parte? Deu para entender? Então, beleza, então. Vamos lá. Próximo grupo de palavras para a gente analisar é desquite, separação, desquite, separação e divórcio. Tem diferença, gente, entre desquite, separação e divórcio? Tem diferença entre desquite, separação e divórcio? Tem diferença entre eles? Entre desquite, separação e divórcio? Tem diferença falar que alguém é desquitado, alguém é separado e alguém é divorciado? A Carita perguntou, desquite é o termo em desuso? Sim, justamente, viu, Carita? Desquite não é mais utilizado. O desquite ele não está mais presente no ordenamento jurídico. Tá? O desquite ele não tá mais presente no ordenamento jurídico, ele não é mais utilizado. Consistia aí na dissolução da sociedade conjugal, só que não era permitido ao desquitado contrair novas núpcias, né? Casar de novo, pois o desquite ele não extinguia o vínculo conjugal, tá? Então, desquite é o termo que não é mais utilizado no nosso ordenamento jurídico. E separação e divórcio, a gente sabe que a separação é a dissolução apenas da sociedade conjugal, né? Nós temos aí as chamadas separações de fato. Marido saiu de casa, mulher saiu de casa, né? O que termina aí é os deveres aí de fidelidade recíproca, coabitação, regime de bens, mas não dissolve o vínculo conjugal, né? Mas não dissolve o vínculo conjugal, a separação. Já o divórcio, né? Já o divórcio que significa, né, do latim vertere, né, significa voltar em sentido oposto. No divórcio há o fim da dissolução conjugal, né? Com o divórcio, a dissolução conjugal é total, né? Acontece o fim do vínculo conjugal. E até perguntar para vocês, precisa haver separação primeiro para depois acontecer o divórcio? É necessário primeiro haver separação para depois o divórcio? O que vocês acham? Não mais, né? Não mais. Desde 2010, né, Emenda Constitucional 66 de 2010, né, autoriza, né, o divórcio de forma direta, sem ser necessário aí a separação. Beleza. Vamos aqui, continuando aqui no nosso grupo de palavras, vamos ver um pouquinho sobre a diferença entre exarar, proferir e prolatar. Tem diferença entre exarar, proferir e prolatar? Tem diferença, gente, entre exarar, proferir e prolatar? Tem diferença, gente, entre essas palavras? O que vocês acham?
Tem diferença entre exarar, proferir e prolatar? O que vocês acham? Tem diferença entre exarar, proferir e prolatar? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença, Tati? A Tati falou que tem, a Thaís falou que tem. Qual que seria a diferença entre essas palavras? Gabrielzão falou que sim. Qual que vocês acham, tá? Não precisa preocupar em estar certo. Queria falar aquilo que vocês acham. O que vocês acham? Por que vocês acham que tem diferença e qual que seria a diferença entre elas? A carta falou exarar seria eliminar. Exarar significa escrever, lavrar para o escrito. Justamente. Exarar, tá? Exarar assumiu o sentido de lavrar, de consignar por escrito. Então, exarar significa lavrar, significa consignar por escrito, significa passar por escrito. Então, quando a gente, até mesmo quando se utiliza a expressão exarar por escrito, tá errada porque é pleonasmo, tá? A palavra, a expressão exarar, ela significa justamente isso, transcrever, colocar por escrito, pôr em termo. Então, quando a gente fala de exarar por escrito, é pleonasmo, tá errado. Da mesma forma, quando a gente fala erário público, todo erário é público. Erário significa patrimônio público. Erário significa patrimônio público. Então, não há que se falar em erário público. Todo erário é público. É a mesma coisa de exarar. Não existe exarar por escrito, tá? Todo exarar, toda exaração vai ser por escrito. Então, quando fala que um juiz exarou a decisão ou exarou a sentença, significa falar que o juiz já deu a sentença por escrito. Significa falar que a sentença ela já foi escrita, né? Ela já foi feita. Agora, as palavras proferir e prolatar, tá? É no sentido oral. Proferir e prolatar é no sentido de declarar oralmente ou fazer de maneira oral. Pronunciar, justamente. Então o verbo prolatar e o verbo proferir, os dois, tá? Significa, na verdade, significa emanar, né? Significa emanação, significa pronunciar. Só que, diferentemente de exarar, que é por escrito, o proferir e prolatar, eles vêm do latim ferre, né? Tanto proferir quanto prolatar significam declarar oralmente ou fazer de forma oral. Só que nos últimos tempos tem se aceitado, tá? Tem se aceitado e tem se admitido proferir e prolatar por escrito também. Até porque quase atualmente, né, gente, quase nenhum juiz faz e dá sentença oralmente. A maioria dos juízes, eles tentam, né, dar todas as suas decisões de forma escrita. Então, quase nenhum juiz dá a decisão, profere, né, ou prolata a sentença de maneira oral. Então, por essa falta de costume, né, dos magistrados em dar sentença oralmente ou na audiência, e aí isso eu falo até para vocês até no sentido prático, tá, gente? Gente, muito difícil o juiz dar decisão judicial oral, tá? Principalmente ao final da IJ. Quase nenhum juiz faz isso. 95% dos casos o juiz converte para memorial no criminal, converte para memorial, deixa as partes fazer as alegações escritas e deixa para dar sentença depois e dá por escrito, tá? Quase nenhum juiz profere sentença ou quase nenhum juiz prolata sentença num sentido oral. A maioria todos exaram, né? Então proferir, prolatar seria mais utilizado no sentido oral, tá? De um juiz prolatar uma decisão, proferir uma decisão, ou seja, declarar por escrito. Mas pelo costume, cara, então o juiz normalmente ele deixa para fazer por escrito, ele prefere ter mais tempo. Mais tempo para examinar, seria para evitar uma sentença. Seria basicamente para ter mais tempo de analisar as provas.
seria para ter mais tempo de examinar as provas, seria para ter mais tempo de analisar os fatos. Porque se o juiz ele faz na IJ, ao final da IJ, ou seja, ao final da audiência, instrução e julgamento, ou seja, ele vai ter analisado as provas ali naquele momento mesmo, da audiência, instrução e julgamento. Então, como regra geral, eles preferem fazer por escrito para eles terem mais tempo de analisar o processo, para ter mais tempo de analisar as provas, para eles ganharem tempo, né? E para terem mais tempo de realizar o julgamento. Agora, quando é um caso muito claro, ou quando o juiz realmente tá cristalino ali para ele o que aconteceu, e até para andar, aí ele normalmente ele faz oral. No cível é mais comum de acontecer. Principalmente até juízes de juizado, para acelerar, eles preferem fazer e dar a sentença no final. Né, como são causas mais simples, menos complexas, eles preferem fazer assim, mas não é tão comum. Mas seguinte, gente, todo advogado, ele leva, né, um memorial, mas ele se prepara também, porque vai que tem juiz que prefere fazer tudo na hora. Então o advogado também tem que estar preparado. Tem juiz que é doido e o juiz fala assim, não, nós vamos fazer tudo, vamos converter audiência, instrução e julgamento. Então vamos fazer tudo na hora. Então o advogado tem que ficar preparado também para fazer as alegações orais caso seja necessário. Uma vez, olha o que aconteceu comigo. Advogava, né, aqui em Anápolis, eu e minha sócia. Aí ela foi para uma audiência e eu fui para outra audiência lá no fórum. Aí não deu para ela ir nessa audiência no segundo juizado, no quarto juizado. Ela me ligou, Léo, vem pro quarto juizado, faz a audiência lá que eu não consegui sair da audiência. Fui pra lá. O que ela falou pra mim? Léo, vai ser audiência de conciliação. Vai ser somente audiência de conciliação. Vai lá e fala que não vai ter acordo. Cheguei lá, o que a juíza fez? Olha, nós estamos convertendo agora a audiência de conciliação para instrução e julgamento. Vamos instruir agora. E mandou bala. Doutor, cadê as testemunhas? Não tinha nenhuma. Doutor, qual que vai ser as suas alegações orais? Tive que fazer na hora. Não sabia nem nada do processo. Tive que fazer na hora. Então, assim, o advogado tem que ter e tem que ficar atento a essas coisas, porque tem juiz que é doido e pode fazer dessa sacanagem aí, né? Mas, enfim, vamos lá. Outra palavra que também é bastante comum no nosso ordenamento jurídico, vocês já devem ter visto, principalmente em peças, né? É a palavra incontinente. Palavra incontinente. Palavra incontinente. Já ouviram essa palavra incontinente? Em peças jurídicas, né? Em processo, em decisões, já viram essa palavra incontinente? O que significa essa palavra? O que significa aí o incontinente? O que significa o incontinente? Essa palavra incontinente significa sem demora, significa de imediato, significa sem detença, ou seja, assim, sem interrupção. Então a palavra incontinente, tá? Ela significa de imediato, significa sem demora. Normalmente, quando a gente utiliza essa expressão incontinente, principalmente quando o juiz ele dá uma decisão, e aí eu vou até colocar aqui, inaudita altera partes. O que é uma decisão inaudita altera partes? O que é uma decisão inaudita altera partes? Vocês lembram, gente, o que é uma decisão inaudita altera partes? Vocês lembram o que é uma decisão inaudita altera partes? Vocês lembram, gente, o que é uma decisão inaudita altera partes? Uma decisão inaudita altera partes é uma decisão sem ouvir a parte contrária. Decisão inaudita altera partes é uma decisão sem ouvir a parte contrária. É uma decisão que o juiz dá sem abrir para a parte contrária contestar, oferecer contraditório e ampla defesa. Exemplo, nas tutelas de urgência, tá? O autor pede uma tutela de urgência
e o juiz dá uma decisão sem ouvir a parte contrária, sem ouvir o réu. Uma decisão inaudita altera partes. Essas decisões inaudita altera partes são decisões incontinentes, porque são decisões de imediato, sem demora. Ou seja, quando uma parte pede uma liminar, né? Quando uma parte pede uma liminar, ela quer aquela decisão incontinente, ela quer a decisão de imediato, ela quer aquela decisão sem demora. E o juiz, quando ele concede uma liminar, ele concede a liminar sem ouvir a parte contrária, ou seja, ele concede e dá uma decisão inaudita altera partes, beleza? Agora nós vamos falar aqui de algumas diferenças entre as palavras marital e uxório. Tem diferença entre marital e uxório, e até nós vamos falar aqui, né, sobre outorga marital e outorga uxória. Tem diferença, gente, entre outorga marital e outorga uxória? Vocês lembram disso? Luiz falou marital marido, uxória mulher, justamente, é isso mesmo. Marital é referente ao marido. Marital é referente ao marido. Uxória é referente à mulher. Então, quando se tem a outorga marital, é a autorização do marido, e a outorga uxória é a autorização da esposa. Já vi muita gente falando em sentido contrário, mas não é. Outorga uxória é aquela que vem da esposa. Toda vez que vocês irem a expressão uxória, tá? Vem da esposa. E toda vez que vocês irem a expressão marital, que vem do esposo, vem do marido. Então, outorga marital vem do marido. Outorga uxória é a autorização que vem da esposa. Agora nós vamos falar sobre algumas palavras que envolvem o sufixo sidium, tá? Que envolve o sufixo sidium do latim e no português envolve o sufixo sídio. Então vamos colocar aqui. O que é mariticídio? O que é uxoricídio? O que é matricídio? O que é patricídio? E o que é fratricídio? Como vocês podem perceber, o sufixo é o mesmo, né? Sídio. Mas tem diferença aí nos sufixos. No sufixo nós temos aí o mariticídio, nós temos o uxoricídio, o matricídio, o patricídio e o fratricídio. O que significa cada um? O mariticídio é o assassinato, é o homicídio do marido. Então, mariticídio, primeiro, é o homicídio do marido, necessariamente feito pela esposa. Tá? No mariticídio, nós temos o homicídio do marido, homicídio do esposo, feito necessariamente pela mulher, feito pela mariticida, tá? Pela mariticida. No uxoricídio, nós temos o homicídio da mulher. No uxoricídio, nós temos o homicídio da mulher, nós temos o homicídio da esposa. Necessariamente feito pelo esposo, feito pelo homem, pelo marido, feito pelo uxoricida, tá? Feito pelo uxoricida. No matricídio, nós temos o homicídio da mãe. No matricídio, nós temos o homicídio da mãe, feito necessariamente pelo filho. O matricida. E nós temos também o patricídio. O que é o patricídio? É o homicídio do pai. O patricídio é um homicídio do pai, feito necessariamente, tá, pelos filhos. Feito pelos patricidas, tá? Feito pelos patricidas.
E aqui eu só queria chamar um detalhe para você. Existe outra expressão, que é a expressão parricídio. Existe outra expressão, que é uma decisão mais geral, chamada parricídio. O parricídio é um homicídio genérico. O da Suzana foi matricídio e patricídio. O dela pode ser chamado de parricídio. O que é o parricídio? É o homicídio de ascendentes. Só que o parricídio é genérico. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o avô, pode ser a avó, pode ser o bisavô, pode ser a bisavó. Então, o caso da Suzana Richthofen, no caso, pode ser falar que foi um parricídio, tá? Pode falar que foi um parricídio. Matricídio é específico da mãe e o patricídio é específico do pai. O matricídio é o homicídio da mãe. É o homicídio da mãe, feito necessariamente pelos filhos, os matricidas. Já o patricídio é um homicídio do pai. O patricídio é um homicídio do pai, feito necessariamente pelos filhos, os patricidas. Aí eu falei que o parricídio ela é uma expressão genérica que abrange homicídio contra ascendentes. O parricídio pode ser contra pai, pode ser contra mãe, pode ser contra avô, avó, pode ser contra bisavô, pode ser contra bisavó. O parricídio é contra ascendente. Beleza? E aí, por isso que o caso da Suzane entra entre parricídio, né? Se fosse só o pai, seria um patricídio. Se fosse só a mãe, seria um matricídio. E o fratricídio é o homicídio contra irmão, né? O fratricídio é um homicídio contra irmão, né? Contra irmão ou contra irmã, né? O fratricídio é um homicídio entre irmãos. O fratricídio é um homicídio entre irmãos. De irmão contra irmão ou de irmã contra irmã. Ou seja, o fratricídio é quando um irmão mata o outro irmão ou irmã. Ou seja, quando há um fratricida. Beleza? Existem outros aí, existem ainda outras nomenclaturas, né? Nós temos o homicídio, nós temos o suicídio, né? O suicídio é matar a si mesmo, né? Nós temos o infanticídio, né? Que é quando a mãe, né, mata durante o parto ou logo após o parto, na situação de estado puerperal, o seu filho. Nós temos também o chamado regicídio. O que é o regicídio? O regicídio é o homicídio contra reis, né? O homicídio contra reis. Regicídio é um homicídio contra reis, né? Então o sídio significa tirar a vida, né? Sídio significa tirar a vida. E aí depende do sufixo, né? Depende do sufixo. Beleza, gente? Tranquilo? Tranquilo? Tá de boa? Gente, tá tranquilo? Espero que esteja de boa, então. A gente encerra, então, nossa aula aqui. Semana que vem a gente volta, a gente continua nossa aula semana que vem. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá? No celular, pode mandar mensagem, pode ligar, enfim, estou à disposição, qualquer coisa que vocês precisarem. Beleza, gente? Deus abençoe, então. Excelente semana aí para vocês. Que Jesus possa abençoar, iluminar, continuar concedendo graça aí, misericórdia aí para as nossas vidas, para a gente continuar e romper, né, gente? Que isso é o mais importante. Beleza? Gente, fica com Deus. Deus abençoe. Tudo de bom e tamo junto. Tá bom? Abração. Fica com Deus. Tudo de melhor.